Super Mario Bros. 1 foi um jogo lançado dia 13 de setembro de 1983 no Famicom, que pra quem não sabe é o Nintendinho, só que japonês. Basicamente, Super Mario Bros. 1 foi um jogo criado por Shigeru Miyamoto quando ele não conseguiu ter o direito do Paul Pai. Então ele se juntou ao antigo que ele tinha trabalhado, que era o Mario Bros, e basicamente pegou os personagens e só criou esse jogo novo por cima. Mario Bros 1 foi um jogo lançado lá na época do crash dos videogames. Basicamente quando a Atari começou a, fazer cagada, lançar só jogo ruim. E naquela época o videogame estava sendo visto como algo ruim, ou que só ficava nas prateleiras para pegar poeira, que ninguém comprava. Então a Nintendo teve a ideia de vender o Nintendinho como se fosse um brinquedo. Então foi assim que surgiu a Power Glove, foi assim que surgiu o Power Pad, que é um tapete que você pisa e tem um jogo de ginástica. Também teve esse robozinho e diversas outras coisas, incluindo a Zapper. E no meio de tudo isso a Nintendo começou a lançar jogos como, por exemplo, Ninja Gaiden, o Zelda, o Metroid e o Super Mario Bros. 1, que é o que está falando aqui agora. Mas será que Super Mario Bros. 1 é um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos? Será que realmente ele merece esse mérito? Então, isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui e agora. A história de Super Mario Bros. 1, uma história que todo mundo conhece. O Bowser acaba por ser uma princesa Peach, que é a dona do reino dos cogumelos, e Mario tem que passar pelos 8 mundos para poder salvar ela. Só que no meio desse caminho ele vai passar por diversos mundos, fases e inimigos. E sobre as fases, tem diversos tipos de fase. Tem tanto fases normais, que são essas são meio planas, tem fase de neve, neve de noite, tem fase de cogumelos, tem fases subterrâneas, tem fases de água, tem fases no céu e entre outras, né? Eu acho que são só essas, mas enfim. Já os botões do jogo são botões bem simples. Você tem o B, que vai fazer você correr e tacar poder, tipo a bola de fogo. E também tem o botão A, que faz você pular, e tem as setinhas que faz você ir para os lados, para baixo, para cima. E por falar em flor de fogo, também temos os power-ups. No Mario Bros 1 temos 3 power-ups, que são o cogumelo, a estrela e a flor de fogo. E cada mundo tem mais ou menos 4 fases. No caso, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta sempre é um castelo em que você vai enfrentar o Bowser. Ou quase isso, porque uma curiosidade. Isso porque o Bowser que você enfrenta em cada mundo, na verdade não é o Bowser, e sim é um inimigo disfarçado de Bowser. Tanto é que o último Bowser, quando você mata ele, você realmente mata ele. Igual quando você mata o Bowser, por exemplo, de todos o resto do mundo, né, menos do 8. Basicamente vai aparecer um Goomba ou um inimigo aleatório. Curiosidade aí que ninguém perguntou, mas que é bem legal. Sem contar também que foi nesse jogo que teve umas coisas mais famosas que mais marcou o Super Mario Bros, que são as Warp Zones, as passagens secretas que tem por mundo. Isso porque na 1-2, na fase subterrânea, bem no finalzinho da fase, se você, em vez de ir pelo cano, você simplesmente pular o teto da fase, você vai achar essa passagem secreta que permite com que você possa pular mundos. Inclusive é algo que ajuda bastante os speedrunners, em que eles conseguem ultrapassar de mundo muito mais rápido e eles chegar no final do jogo em muito pouco tempo. Quase todos os jogos do Mario têm essa mecânica de Warp Zone. Até os 3D, alguns deles têm. Então, já que já falamos sobre um pouco das fases do jogo, sobre como que é o jogo, eu queria ressaltar alguns pontos interessantes, eu diria. O primeiro deles é que Mario Bros dá pra jogar de 2 players, o que é algo bem raro para um jogo de Nintendinho. Tem muitos poucos jogos de Nintendinho que dá pra jogar 2, mas não se engane, isso é tão bom quanto quase nada. Isso porque o modo multiplayer do jogo, entre aspas, basicamente se você colocar do player 2, no caso para você jogar de 2, basicamente se o Mario morrer, você vai jogar com o Luigi, ou seja, se você morrer, basicamente o seu irmão vai poder jogar. Então não é um co-op interativo em que vocês dois estão na mesma fase ao mesmo tempo, não, é um por vez. O que é algo bem triste se você parar pra pensar, porque acho que se fosse co-op ia se tornar muito mais legal e muito mais interessante jogar. E também será algo revolucionário para a época que o jogo lançou. E por falar em revolucionário, eu tenho que ressaltar algumas coisas de como o Shigeru Miyamoto é uma pessoa criativa e cheia de ideias na cabeça. Pra vocês terem noção, diversos inimigos que a gente vê no Mario World e nos outros jogos do Mario são inimigos que o Shigeru Miyamoto estava querendo colocar em Super Mario Bros 1, como por exemplo o Yoshi, que era para ter sido nesse jogo, mas por conta das limitações do NES não pôde ser colocado. E se você parar pra pensar, é uma grande pena, porque realmente com certeza isso ia marcar muito esse jogo junto com o co-op que poderia ter, e talvez tinha um potencial muito grande e que ia ser bem revolucionário pra época, junto com o Yoshi, é claro. E eu acho incrível que mesmo esse jogo tendo sido lançado em 1985, ele tem muito, mas muita coisa que até hoje a gente não descobriu, ou coisa que
que a gente já descobriu, mas que demoraram anos para serem conhecidas. Como, por exemplo, a famosa fase 1-negativo. Em que lá na primeira Warp Zone, se você fizer esse tipo de pulo aqui, o jogo vai acabar bugando e te levar para esse cano. E se você entrar nesse primeiro cano, você vai entrar com uma fase submarina, onde é uma fase normal, submarina, mas quando você chega no final, a fase reseta e você volta pro começo. Então é quase impossível você sair dessa fase, a não ser que você tome game over ou você resete o console. E nem tem só essa, imagina o tanto de coisas que deve ter nesse jogo que a gente nem tem noção do tanto que tem. Teve Nintendo Giga Leak, pra quem não sabe, é basicamente uma coisa que aconteceu lá em 2020, que vazou diversos dados e arquivos da Nintendo incluindo os seus jogos. Inclusive foi por isso que a gente descobriu que o Luigi ia estar no Mario 64. Mas mesmo com todo esse vazamento, incluindo o Super Mario Bros. A gente não tem nem noção do quanto mais que pode ter desse jogo escondido e que talvez nunca possa saber. Mas enfim, agora que já falou sobre a gameplay, curiosidades e tal, eu queria ressaltar algumas coisas, como por exemplo as músicas desse jogo que são super marcantes. Quando você ouve a música, você sabe que é Mario Bros. 1. Toda a trilha sonora do jogo é completamente icônica e todo mundo conhece. Mas no caso, as mais famosas são as fases normais, são as fases subterrâneas e as fases aquáticas. E os castelos também, que por mais que não sejam tão marcantes, ainda são bem reconhecíveis. Principalmente para quem jogou bastante esse jogo como eu. E se você jogou esse jogo bastante como eu, você deve saber o quão difícil que é esse jogo. E agora que vamos chegar no tema principal do vídeo, que na real não tem tema principal, se chama review, uma análise do jogo, mas eu coloquei na thumbnail que Mario Bros. 1 é um dos jogos mais difíceis de todos, é o Dark Souls dos jogos clássicos. E na real meio que foi sensacionalista para poder chamar a atenção de você, para você poder clicar nesse vídeo. Isso porque por mais que Super Mario Bros. 1 seja muito difícil, ainda assim, é só um jogo de Nintendo. E se você jogou diversos jogos de Nintendo, você sabe que eles te matam mais que Dark Souls, mesmo sendo jogos feitos para crianças. Um exemplo disso, que todo mundo usa geralmente, é Ninja Gaiden e aquele jogo lá que da tartaruga, do sapo, sei lá, esqueci o nome. E como eu sou um pouco profissional, eu não vou me pedestar pra poder pesquisar o nome dele, pra poder falar pra vocês, tá? Porque tudo que eu tô falando aqui é sem roteiro e sem nada. Eu só faço o meu vídeo na pura diversão, sem pegar nenhuma informação, quer dizer, eu pego algumas informações e reúno elas, mas às vezes eu acabo me esquecendo de uma coisa ou outra. Mas voltando no assunto, tem diversos jogos de Nintendo que são bem difíceis, então meio que só queria chamar a sua atenção pra você poder clicar nesse vídeo. A partir do mundo 4-1, as coisas começam a ficar bem complicadas. Principalmente lá pro último mundo, que é o 8º. Isso porque assim, o jogo tem 8 mundos, que eu já falei isso, eu já me esqueci. Mas o jogo tem 8 mundos e basicamente o último mundo é um dos mais difíceis de todos. Tem diversos tipos de inimigos e diversos tipos de coisas que você tem que fazer. Tem diversas trollagens, tem diversos tipos de inimigos super difíceis e que sempre matam você, como por exemplo os Bullet Bills, os Hammer Brothers, os Lakitos que ficam toda hora jogando Spike. Inclusive, eu esqueci de falar que todos esses inimigos e personagens são bem icônicos. Cada um, todo mundo conhece. Inclusive são personagens que até hoje fazem parte da franquia, como os Goombas, os Koopa-Troopas, o Bowser, a Peach, o Luigi, os Hammer Brothers e entre outros. Mesmo os personagens sendo do primeiro jogo, ainda assim estão presentes e continuam na toda a saga do Mario. Mas enfim, o Mario é basicamente o Dark Souls dos jogos de Nintendinho e é muito difícil, muito complicado e muito frustrante e estressante. O jogo só não fica chato quando você basicamente acaba... como posso dizer, quando você pula de mundo, porque quando você pula de mundo, você pula até que bem rápido, mas se você souber o caminho. Outra coisa também que eu preciso ressaltar aqui também, que eu também esqueci de falar nessa minha análise, é os sons, porque cada som desse jogo é extremamente marcante. E por mais que as pessoas acham isso bobo, que não acrescentei nada no jogo, o som é uma das coisas mais importantes e que mais é boa no jogo. A soundtrack e os efeitos sonoros. E cada efeito sonoro nesse jogo é icônico, como o Mario pegando uma moeda, o Mario matando inimigos, na bola de fogo, o final das fases que você pega a bandeira e as músicas que eu também já falei aqui e que vocês já escutaram a música do Mario e caso não tenha escutado é só vocês pesquisarem. E pois é, meus amigos, essa foi a análise de Super Mario Bros. 1. Um jogo que te mata mais que Dark Souls, em um dos jogos mais difíceis de NES. Quer dizer, mais ou menos, mas enfim. O jogo, ele tá longe de ser ruim, muito pelo contrário, por mais que eu tenha feito algumas piadas entre ali e aqui, eu ainda assim acho o jogo muito bom, a gameplay é super icônica, inclusive até hoje eu usei diversos jogos de plataforma. Um jogo que foi, eu acho que talvez revolucionário na época, e o jogo foi considerado como o jogo que salvou a indústria do videogame junto com a Nintendo, mas não me entendam mal,
mal, não é a Nintendo que está vendo os videogames, foi sim foi Super Mario Bros 1. Isso porque a Nintendo, ela é louca, ela taca processo em tudo, e espero que ela não taque o processo nesse vídeo, não bloqueie. Mas se eu fosse para dar uma nota para Super Mario Bros 1, eu diria que eu daria um 10. O jogo tem ótima jogabilidade, ótima gameplay, uma ótima música, efeitos sonoros e tudo mais. É um jogo que não tem nada que precisa ser adicionado, é um jogo que já é bom do jeito que é, e que eu acho que se fosse bem mais complexo, não ia agradar tantas pessoas assim. E é basicamente isso. Eu sou o CD e tchau.